Oi, amiguinhos, tudo bom? Hoje é quarta-feira, uma questãozinha, aliás, duas, de colégio militar nós vamos fazer aqui. Amigos, essas duas questões, por incrível que parível, tá? Já caiu coisa muito igual no Enem. Só que no Enem, os números eram menores, era um raciocínio mais tranquilo de fazer. Colégio militar sempre trazendo uma coisa um pouco mais puxada aqui pra gente, né? É porque, amigos, o colégio militar é o seguinte... Ele fala assim, a matéria é de nono ano? É de nono ano. É de sétimo? É de oitavo? Ok. É de ensino fundamental. Beleza. Vamos puxar isso aqui o mais difícil possível que dá para fazer as questões de ensino fundamental. Não que essa matéria seja fácil, especificamente, de jeito nenhum, tá? Porque se trata de uma matéria de análise combinatória. Mentira. Análise combinatória não. Princípio fundamental da contagem. Tá? Que é uma matéria chata. Eu diria que é a que eu mais odeio na matemática, tá? Diga-se de passagem. Eu e muitos outros professores também, porque ela é uma matéria que você tem que pensar demais em todos os casos, em todas as exceções, no que você soma, no que você subtrai, se você já contabilizou aquilo, ou se o que você contabilizou não é igual. Então, são questões bem chatinhas mesmo, tá? Tem que prestar muita atenção, tem que treinar muito esse tipo de questão para fazer prova. Então, se você vai fazer Enem também, essas duas questões vão te ajudar a abrir a sua mente. Quando você pegar uma questão dessa no Enem, você vai fazer ela sim, porque o colégio militar realmente é bem mais puxado. Beleza? Claro, o colégio técnico também pode ficar aí para vocês verem, tá bom? Então, let's bora para esse vídeo. Lembrando, claro, o merchan da gata, né, amigos? O marketing. Aqui na descrição do vídeo está o link para aquisição do curso Águias Colégio Militar, uma parceria minha com o professor Laércio para você fazer questões de colégio militar, né? Treinar e sair dessa bolha de que, eu vou pegar a prova do meu estado para treinar colégio militar. Nesse vídeo aqui eu resolvo duas questões, uma de Belo Horizonte e uma do Rio de Janeiro, idênticas, entre aspas. Então aquele aluno que está bitolado só na sua prova está perdendo a oportunidade de treinar, né? Questões parecidas que poderiam cair em provas de outros estados. Beleza? Let's bora então! A figura a seguir ilustra uma bandeira formada por 5 regiões. Deve-se colori-la de modo que regiões adjacentes não recebam a mesma cor. Se há 7 cores disponíveis e desconsiderando-se a possibilidade de rotação da bandeira, de quantas formas é possível colori-la? Bem, essa questão ela não é fácil, embora pareça que é só fazer umas continhas de vezes. O raciocínio maduro que você precisa ter para resolver esse tipo de questão é da análise combinatória, que é uma matéria do 2º ano. Só que como o cálculo em si para resolver as questões é só multiplicação, eles se sentiram no direito de colocar aqui numa questão de nono ano. Enfim, quem somos nós para julgar, né? A gente só obedece e resolve, tá? Mas vamos lá, que eu vou mostrar para vocês aqui o que pode acontecer. Eu vou fazer isso aqui de uma forma bem ilustrativa, para que vocês entendam, né, de forma didática, o que eu raciocinei. Eu posso ter 4 tipos diferentes de bandeira, ok? Vamos começar com o primeiro modelo, que é o seguinte: eu vou escolher todas as cores diferentes para essa bandeira, bem carnavalesca, bem diferentona, todas as cores, por exemplo. Então, o primeiro modelo da nossa bandeira, usando cores diferentes totais, tá bom? Então, aqui, eu poderia escolher 7 opções para essa, 6 para essa, 5 para essa, 4 para essa e 3 para essa, uma vez que eu falei que eu quero tudo diferente. Por que eu estou enfatizando? Porque eu posso repetir cores aqui, não teria problema se não fossem adjacentes. Então, quando eu multiplico essas quantidades, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, eu caio em 2.520, inclusive, que é uma das alternativas ali, né, para a pessoa que não pensa muito nas demais possibilidades. Agora, vamos pensar o seguinte: se eu fixar a cor do meio aqui, então, eu posso ter 7 possibilidades, aí eu penso assim, agora eu quero o seguinte, que essa cor seja igual a essa, e essa cor seja igual a essa. Então, eu quero bandeiras que os vértices opostos, digamos assim, tenham as mesmas cores. Então, por exemplo, se eu tenho 6 possibilidades aqui, 7 possibilidades, desculpa, então aqui eu vou ter 6, porque eu já escolhi essa. Para essa, eu tenho 5. Essa aqui é uma. Por que uma? Porque eu já falei que eu quero esse tipo de bandeira especificamente, que essa cor é igual a essa. Então, se eu já escolher a cor, eu não posso pegar outra, porque eu parti do pressuposto que eu quero igual, entendeu? E aqui também. Então, fazendo essa continha, aqui eu tenho 210 bandeiras diferentes, ok? 7 vezes 6 é 5 vezes 1 vezes 1. Pronto. Agora eu vou pensar numa outra configuração de bandeira. Então, eu parti do pressuposto seguinte: que eu quero que essa cor seja igual a essa e as outras duas sejam diferentes. Então, aqui eu tenho 7
Aqui eu vou ter 6. Aqui vai ser a mesma que eu escolhi para lá, porque eu estou partindo do pressuposto que eu quero especificamente esse tipo de bandeira. Aqui vai sobrar 5 cores. E aqui, como eu quero que seja diferente dessa, e eu já gastei 1, 2, 3 cores, vai ficar com 4. Então, eu vou fazer essa continha. Olha só, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vai trazer para a gente 840. O problema, ele falou assim, você não vai girar a bandeira falando que é outra bandeira. Então, da mesma forma que eu escolhi que esses dois podem ser iguais, se eu escolher que esses aqui forem os iguais e aqui outras cores, eu estou criando um outro tipo de bandeira também. Então, vamos contabilizar esse tipo. Então, vamos lá. Aqui, são 7 possibilidades, certo? Esse aqui, eu vou escolher, são 6. Aqui é uma. Essa e essa tem que ser diferente. Então, eu já gastei 2 cores aqui, certo? Então, aqui é 5 e aqui é 4. Vai dar o mesmo resultado. Mas, eu posso contabilizar isso e isso como coisa diferente? Sim. Porque ele falou que a gente não pode rotacionar a bandeira. Ou seja, se essa cor está aqui e aquela está aqui, é outra bandeira diferente. Até porque, isso é até difícil de você pensar lá na prova e tal, mas eu vou fazer aqui porque eu estou no computador e tem esse recurso. Se eu girar essa bandeira ali, mesmo eu tendo escolhido as mesmas cores, ela é uma bandeira diferente. Olha lá, eu rotacionei, tá vendo? Não é a mesma bandeira que eu contabilizei aqui, portanto, são bandeiras diferentes e elas podem ser, sim, contabilizadas. Então, basta eu somar 2, 520, 210, 840 e 840, certo? Então, eu pensei em todas as possibilidades diferentes de bandeiras, né? Eu pensei todas as cores diferentes, repetindo esses 2 vértices aqui e esses 2 aqui, repetindo só, vamos dizer assim, nessa diagonal e repetindo só nessa. E aí eu consigo, né, de fato, contabilizar todas. E, finalmente, quando eu somo 2.520 mais 210 mais 840, eu recaio sobre a letra B, que é a alternativa correta, 4.410. Bem, essa questão ela é uma questão difícil. Na minha concepção, o fato da gente só multiplicar os números não quer dizer que ela seja uma questão de uma matéria do ensino fundamental. Minha humilde opinião, isso aqui é uma matéria do ensino médio. Mas, enfim, vamos ficar quieto. A figura a seguir representa um slogan do Colégio Militar de Belo Horizonte. De quantos modos as regiões que contêm as letras C, M, B, H podem ser coloridas? Cada região com uma cor, e regiões com linhas de fronteira comum não podem ter a mesma cor se dispormos de N cores diferentes. Então, nós vamos pensar o seguinte para essa questão. Vou mostrar para vocês o meu raciocínio. Eu vou mostrar para vocês 4 maneiras distintas que você pode pensar para resolver esse problema, tá? Primeiramente, eu vou colocar aqui 5 cores só para você enxergar numericamente o que está rolando, tá? Então, olha só, eu posso pintar a cor C e B da mesma cor, certo? E eu posso pintar essas duas aqui também da mesma cor. Não tem problema, porque a única regra é que cores adjacentes, vizinhas, não sejam a mesma, tá? Você pode repetir as cores. Então, suponhamos aqui que eu tinha 5 cores para escolher. Então, aqui eu tenho 5 opções. Uma vez que eu estabeleci, vai ser igual, essa aqui tem que ser a mesma da de cá. Que eu estou dando esse modelo 1 de bandeira, tá? Aí aqui sobrou outras 4 cores, porque não pode ser a mesma que está aqui. Então, aqui tem 4. E aqui é a mesma da de cá. É claro, gente, se eu pôr 4 aqui e 1 aqui, dá na mesma, que na hora que eu multiplicar, a ordem dos fatores não altera o produto, tá? Então, para esse estilo de bandeira, nós vamos ter N cores aqui e aqui N menos 1, ok? Então, é N que multiplica N menos 1. Tranquilo? Agora, vamos pensar no modelo 2. O modelo 2 é eu manter essa cor e essa igual. É uma possibilidade, tá? E essas duas aqui diferentes. Então, 5 para cá, aqui é uma, porque é a mesma cor que eu estabeleci aqui. É o modelo 2. O C e o B sendo igual e as duas outras letras serem cores diferentes. Então, aqui, eu tenho 5 possibilidades. Uma vez que eu escolhi, aqui tem que ser uma. Aí, sobrou 4 para cá e 3 para cá. Ou seja, esse modelinho aqui, ele vai ser N, que é o 5, que multiplica N menos 1, que é o 4, que multiplica N menos 2, que é o 3. Agora, vamos pensar o modelo 3 aqui. O modelo 3 é eu pensar justamente agora que essas duas cores vão ser fixas e essas aqui vão ser diferentes. Então, aqui eu tenho 5 possibilidades, por exemplo, para escolher essa cor. Essa aqui vai ser a mesma, então vai ser 1. Porque eu estabeleci o modelo 3 de bandeira, que é H e M sendo iguais. Então, eu tenho 5 possibilidades para a letra M e uma para H. Claro, gente, tanto faz a ordem, tá? Porque se eu colocar 5 aqui e aqui, 1 na hora de multiplicar não vai fazer diferença. Pois bem,
Aí agora aqui tem 4 opções de cores e aqui 3, porque eu estabeleci que eu quero que essa e essa sejam diferentes, entendeu? É o modelo 3 de bandeira, digamos assim. Então, esse aqui vai ser N, que é o 5, que multiplica N menos 1, que é o 4, que multiplica N menos 2, que é o 3. Aqui é 1, né? Não precisa de eu pensar nesse número aqui. Ok? Por último, a quarta modelo de bandeira. A regra para esse modelo é a gente ter todas as cores diferentes. Então, eu tenho 5 opções para cá, 4, 3, 2 e... 4, 3 e 2, né? Ou seja, esse modelo aqui, ele vai ser N que multiplica N menos 1. N é o 5, entendeu? N menos 1, N menos 2 e N menos 3. N menos 2 e N menos 3. Ok? Aí agora eu somo todas essas possibilidades, porque são as 4 possibilidades, certo? Ou você tem 2 iguais, 2 a 2, ou você tem essas 2 iguais e essas diferentes, ou essas iguais e essas diferentes, ou todas diferentes. Então, são todas as possibilidades que a gente calculou e agora a gente vai somar, ok? Na hora de somar, eu vou somar isso, mais isso, mais isso, mais isso. Só que eu já vou colocar esse N que multiplica N menos 1 em evidência, porque ele vai aparecer em todas as minhas parcelas. Lembre-se, nós estamos somando todas essas possibilidades, porque ou é uma coisa, ou é a outra, ou a outra, ou a outra. E na matemática, o ou você soma, tá? Então, eu vou colocar N que multiplica N menos 1 em evidência. Aí, nessa parcela aqui, vai dar 1, né? Porque eu estou dividindo uma coisa por ela mesma. Então, vai dar 1. Nessa outra parcela aqui, vai dar N menos 2. Nessa aqui, vai dar N menos 2 também. Mais N menos 2. Ou seja, como é N menos 2 daqui e daqui, é 2 vezes N menos 2. Porque uma coisa mais ela mesma é 2 vezes a coisa. Ok? Estou voltando aqui para não encher linguiça. Até porque, matematicamente, a quantidade de bandeiras, se você colocar essa fixa e essas variáveis, ou essa fixa e essas variáveis, é a mesma, né? E por último, essa última aqui, se eu divido esse camarada por N menos 1, sobra N menos 2 que multiplica N menos 3. N menos 2, N menos 3. Ok? Fecha aqui. Vou deixar isso aqui como se fosse um colchete, tá? Esse N menos 1, eu não vou fazer nada com ele, ele fica esperando. E aí eu vou fazer um chuveirinho aqui, né? Propriedade distributiva da multiplicação, ó, nessa parcela e nessa. Ok? Então, vai ficar assim, ó, 2 que multiplica N menos 2 é 2N menos 4. Ok? Aqui e aqui. Aqui, ó, N vezes N é N ao quadrado. Aqui vai dar menos 2N e aqui vai dar menos 3N. Eu vou somar de uma vez, vai dar menos 5N. Qualquer coisa, você pausa o vídeo, tá? Menos 5N. E, por último, esse vezes esse vai dar mais 6. Então, vai ficar N que multiplica N menos 1. Aí, aqui dentro, ó, vamos somar os termos semelhantes. N ao quadrado não tem ninguém. Eu posso deixar entre parênteses, porque agora eu já tirei os parênteses, então esse colchete aqui vai virar um parêntese, né? N ao quadrado. Eu devo 5 e pago 2. Fico devendo 3. Eu tenho 6, tiro 4, fico com 2. Acrescento 1, fico com 3. Ok? Então, a resposta é a da letra C, né? Olha só, N que multiplica N menos 1, que multiplica N ao quadrado menos 3N mais 3. Detalhe. Essa questão aqui, ela é idêntica, gente, idêntica a uma que caiu ano passado no Colégio Militar do Rio de Janeiro. Então, é por isso que quando eu falo assim, gente, não existe isso de você querer estudar para Colégio Militar só com a prova da sua cidade. Quem teve a oportunidade de olhar, inclusive tem aqui no canal, eu vou tentar deixar linkado aqui em cima para vocês, dá uma olhadinha aqui, ó, tá? Quem teve a oportunidade de olhar aquela questão, chegou nessa falando, gente, caiu a mesma questão. Só que ele mudou a configuração da bandeira, aqui ele colocou N, e lá no exemplo ele deu a quantidade de cores, se não me engano, tá? Mas é exatamente o mesmo exemplo, e eu faço do mesmo jeito. Eu penso em todas as possibilidades de modelo de bandeira. O professor Laércio também resolve ela de uma outra maneira, então eu aconselho você a dar uma olhadinha aí depois, tá?